E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um quadro de conversa. Hoje nós estaremos na última lição do nosso trimestre, mas antes da gente começar a falar do assunto, eu vou apresentar a nossa convidada, a Ana. Ana, Oi. seja muito bem-vinda, né? Espero que você goste aqui de estar conosco e curta esses momentos que a gente vai estar compartilhando com os outros as nossas ideias, o que nós temos aprendido com a lição. Sem mais demoras, gente, lição 13, última lição do trimestre, o título é Fé que Atua. Pode ser um tema que você já ouviu falar em algum momento da sua vida, que fala um pouco sobre a importância das obras, mas se você ainda tem algumas dúvidas do tipo, qual que é a importância das obras? Será que elas são importantes mesmo? Qual a diferença que elas fazem na sua vida? Tipo, você realmente precisa se dedicar a pensar nelas? Ou algumas incertezas do tipo, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que as ações que eu tenho faço na minha vida são o suficiente? É o suficiente para satisfazer o que Deus pede de mim? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar essa semana na lição. Então, para começar, vou jogar a pergunta aqui para nossos participantes, né? Acho que ser o mediador é a parte mais tranquila por causa disso, que aí vocês respondem as perguntas que nós fazemos. E a primeira pergunta é: como você via o papel das obras na vida cristã até hoje? E qual que é o papel das obras segundo a Bíblia? Ô, Má, indo mais para a segunda parte da pergunta, que mais me chamou assim a atenção, como a lição mesmo comenta, né? As obras, elas são uma expressão natural da fé genuína. E para mim, eu gosto muito da analogia de que essas obras, né, o fazer é como quando você passa um perfume e você não tem que falar para ninguém, mas todo mundo que passa perto de você sabe que você está com esse perfume. E qual que é a relação, né? Que o perfume é o quando você, como é que eu posso dizer? Para mim é como se você vai se perfumar da graça de Deus e você simplesmente vai ficar com um cheirinho bom enquanto você passa perto das pessoas, porque elas vão saber que você tem algo diferente, mas é algo natural seu. Então, quando você tem um conhecimento de quem Deus é, da graça dele, você simplesmente vai sair por aí perfumando a vida dos outros com as boas obras. Sim. Para mim, as obras são consequências de uma vida entregue e do verdadeiro relacionamento com Cristo, né? Que foi o que a Elisa falou, mais ou menos. E assim como a gente viu na tirinha da semana, quando realmente a gente se relaciona com Cristo, a gente reflete o amor dele. Mesmo sem a gente querer, como o exemplo do perfume, né? A gente não precisa fazer nenhum esforço. E segundo a Bíblia, o papel das obras não é salvar, mas é a expressão natural da nossa fé. E essa expressão, né, mostra Jesus para o mundo. Eu acho que as gurias já falaram grande parte do que significa segundo a Bíblia, mas tem uma frase que eu escutei e que mudou minha visão sobre as obras e que tem sido a minha verdade até agora, que diz assim: eu não faço boas obras para ser salvo, eu faço boas obras porque eu já fui salvo. Então, como as meninas falaram, as obras elas não são, como é que eu posso dizer? Elas não vão resultar na nossa salvação, mas elas são o resultado daquilo que Jesus já fez na gente. Por isso que é algo natural, por isso que é algo que não precisa ser forçado, porque é como a Elisa falou, é como um perfume que tipo tu passa e as pessoas percebem, entende? A gente não precisa ficar falando, a gente não precisa ficar batendo na mesma tecla, porque as pessoas vão perceber. As obras são assim também, elas são o resultado daquilo que Jesus tem feito na gente, da salvação que a gente já recebeu, e não que a gente vai receber por meio das obras. Nossa, perfeito. E até respondendo a primeira pergunta, eu enxergava as obras mais como algo que fazemos por amor mesmo, mas ao mesmo tempo eu lutava muito com a dúvida da suficiência das minhas ações. Então, será que o que eu estou fazendo é suficiente? Eu deveria fazer mais? Eu deveria fazer menos? Enfim. E só que essa lição me mostrou outra perspectiva sobre as obras, porque trouxe aquela discussão de que ninguém pode atender todas as necessidades, ninguém pode servir todas as oportunidades ou ajudar todo mundo. Então, o que importa mesmo é se estamos fazendo aquilo que Deus pediu para nós. Então, o papel da obra de um cristão é testificar do Deus que ele representa, além de lembrar que fazemos parte de um corpo e não que somos um corpo em si. Maravilhoso. A gente vê assim, né? As obras são reflexo da diferença que Deus faz na nossa vida, né? Do relacionamento que nós temos com Deus. Mas, em algum momento da sua jornada, você pode ter uma incerteza, uma pequena insegurança, ou talvez grande insegurança, né? Que em relação a se você está fazendo o suficiente. E eu queria perguntar para vocês, o que a lição nos traz sobre essa ideia? Tipo, como podemos lidar com essa possível insegurança ou incerteza se nós estamos fazendo o suficiente
realmente o que Deus pede para nós, ou se não, e que mensagem que Cristo deixou para a gente. Olha, Maia, eu vou puxar um pouquinho do que a Aninha disse e do que eu li hoje em Tito, por mais que não pareça nada a ver, mas tem, é que lá mostra pra gente que o que eu for fazer nunca vai ser suficiente para o que Cristo já fez, mas a certeza que ele dá é que o que ele fez não tem mais como não ser uma realidade na minha vida. Então, a graça dele é a única que pode suprir todas as coisas. E a lição até traz a questão de João, né, que comenta sobre a videira, a importância dos ramos estarem ligados à videira. E se não estão ligados, não passa seiva para que ela possa continuar se fortificando, crescendo, dando seus frutos. E o que eu acho mais importante, ficou lindo, mas enfim, o mais importante, assim, é a gente estar em Cristo. Se a gente estiver em Cristo, Deus vai completar o que eu não fiz. Porque, querendo ou não, de nenhum jeito eu vou conseguir chegar até o máximo do máximo para o céu, digamos assim. Mas em Cristo, tem até uma frase que eu gosto bastante, que é Deus completo, que há de incompleto dentro de mim. Então, eu acredito que ter a certeza de que não importa o que eu for fazer, nunca vai chegar nos pés de Cristo, mas que ele vai completar o que há de incompleto dentro de mim. Exatamente, cada um tem a sua capacidade, né? Uma capacidade diferente. Você tem uma, eu tenho outra, enfim. Mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. E fazendo parte desse corpo, a gente deve exercer a nossa função, né? Fazer aquilo que Cristo nos pede. A gente não deve fazer tudo sozinho. Como diz na lição, né? Deus não chamou ninguém para ser a igreja inteira, ele chamou cada um para ser um membro da igreja. Mas a gente deve lembrar de fazer a nossa função e sempre lembrar no outro também. Sabe, eu vou contar um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo para que isso se torne mais prático. Há um ano atrás, eu fui convidada para ser a líder jovem da minha igreja. Enfim, minha igreja é uma igreja bem pequenininha e tal. E eu nunca me achei boa o suficiente para isso, até porque, tipo, eu tenho 16 anos, eu nunca tinha tido experiências assim. E eu lembro que a minha oração para Jesus, ela foi: Jesus, eu não posso, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, enfim. E aí, alguns dias depois, um dos anciãos da igreja, ele chegou para mim e ele disse assim: para de se preocupar tanto com o que você pode fazer e começa a focar naquilo que Jesus pode fazer através de você. E eu acho que é exatamente sobre isso, sabe? Quando eu entendo que os meus olhos, eles não podem estar fixos nas obras, no resultado, mas sim no Criador das obras. E eu lembro que no começo, quando eu comecei com a liderança jovem, enfim, algumas coisas aconteceram. Eu lembro que eu ficava muito chateada e eu chorava muito, e eu lembro de sentar, assim, às vezes com a minha mãe e dizer: mãe, eu não vou conseguir, eu não tenho feito um bom trabalho, não sei o quê. E Jesus, ele trabalhou isso tanto em mim, que hoje se tornou algo leve, sabe? E a lição, ela traz isso, de que a ansiedade e o medo não fazem parte daquilo que Jesus tem para nós. Então, quando ele nos chama para algo, não é para que essa coisa nos cause medo, nos cause ansiedade, mas para que a gente aprenda a descansar em Deus. Porque se ele nos chamou para algo, é porque ele vai fazer através da gente. É óbvio que a gente precisa ter esse senso e esse pensamento de que eu farei o meu melhor, eu farei com excelência, para que a obra inteira ela seja excelente. Por exemplo, vamos falar, já que a lição traz o corpo, enfim, às vezes a gente pode pensar que, eu sou só uma parte do corpo, então eu não preciso fazer algo tão bom assim, porque afinal de contas tem as outras partes, né? Só que se a gente começa a pensar nisso, a gente pode ir para a imagem de um corpo. Quando, por exemplo, deixa eu pensar em um órgão, sei lá, quando um pé ele está machucado, o corpo inteiro é prejudicado, certo? Mas é só uma parte do corpo, é só o pé. Mas se o pé está machucado, todo o corpo sofre as consequências disso. E com o corpo de Cristo não é diferente. Quando nós deixamos de fazer com excelência, todo o corpo sofre as consequências disso. É por isso que eu acredito que a gente precisa ter esses dois pensamentos, de fazer com excelência, de dar o meu melhor, de me entregar verdadeiramente nas mãos de Jesus, mas de principalmente focar e saber que a obra é dele. Então, quem fará através da gente é ele, e não nós. Não é sobre o que as minhas mãos podem fazer, não é até onde os meus pés podem me levar, mas é sobre o que Deus pode fazer através de mim e através da minha decisão de me deixar ser usado, sabe?
Nós somos só os instrumentos. É Ele quem faz a boa obra. Perfeito. Nossa, depois desse testemunho não preciso falar mais nada. Né? Acabou, gente, vamos embora. Nossa, maravilhoso. Eu já comentei um pouco sobre isso na primeira questão, mas acho que a ideia é pensar que somos parte de algo muito importante, né? Ao contrário da ideia de que nós precisamos carregar o mundo inteiro nas costas, não. Deus nos deu dons e características diferentes para fazer a obra, e então é nos complementando que as coisas fluem, né, como vocês comentaram, e Deus abre as portas para que o trabalho seja feito. Nós somos suficientes juntos em Cristo. Isso que a Cat falou é muito importante, essa questão da gente entender que nós fomos chamados para coisas diferentes. Sabe, quando eu comecei a pregar na igreja e tal, às vezes a gente estava nos cultos e eu olhava para os pregadores e para os pastores e eu pensava, tipo, para que eu vou pregar? Sabe, existe eles pregam muito melhor do que eu, eles falam muito melhor do que eu e eles fazem as coisas de uma forma muito melhor do que eu aos meus olhos. E eu ficava pensando, tipo, não vou fazer. Eu vou lá na frente só para passar vergonha. E aí isso foi uma coisa que Jesus e os meus líderes, enfim, trabalharam muito em mim, sabe? De que, meu trabalho, ele não vai ser igual ao trabalho da outra pessoa. Mas isso não significa que o meu trabalho não tenha sido útil para a obra de Deus. Porque se eu fui chamada para algo, é porque esse algo dará frutos. E eu acho que a lição, ela traz isso, sabe? Da questão de me foi confiado um dom especial. E através desse dom eu farei o meu melhor, eu farei o trabalho e isso dará frutos. Por exemplo, eu falo de uma forma diferente da Elisa, eu falo de uma forma diferente da Cat, mas tudo isso aponta para Jesus, sabe? A minha forma de pregar aponta para Jesus, a forma de, enfim, dos pastores que eu assistia apontam para Jesus. E as formas diferentes alcançam pessoas diferentes, certo? Então, por exemplo, talvez as pessoas que aqueles pastores alcançariam e alcançam são pessoas diferentes que eu alcanço. E é por isso que a gente precisa ter esse senso de fazer com excelência, porque nós estamos sendo observados, as pessoas olham para a gente. Tem uma frase de Billy Graham que diz assim, 1% da população lê a Bíblia, os outros 99% leem os cristãos. Então, quando a gente entende que, cara, o mundo está olhando para a gente, nós somos as Bíblias que as pessoas que não conhecem a Jesus estão lendo. E o que as pessoas encontram quando elas nos leem? Sabe? Qual é o evangelho que as pessoas têm visto em nós? É por isso que as obras, elas são tão importantes, não somente para transformar aquilo que nós somos, mas para apresentar Jesus às pessoas que ainda não o conhecem. Perfeito. Olha que eu nem sou mediadora, mas eu já... Já perfeito, exatamente. Vic, agora com você. É o momento de brilhar, querida. Exatamente. Bom, esse é o momento do Fala Aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, como você já sabe, esse é um momento mega especial, onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Esse é o momento aí em casa de deixar a palavrinha aqui nos comentários e interagir com a gente. A palavra que eu escolhi foi permanecer. Eu acho que quando a gente escolhe se relacionar com Cristo, né, permanecer nele todos os dias, a gente vendo, né, que o papel fundamental da fé e das obras aí, eu acho que permanecer é a minha palavra. Maravilhoso. Essa era a palavra que eu não tinha encontrado, que eu tinha pensado. Loucura. Não, mas brincadeira à parte, a minha palavra é plenitude, porque isso me traz o ser completo em Deus. E por meio de Deus que a gente vai conseguir fazer as coisas não por causa da gente, mas assim como um perfume, a gente vai exalar a graça de Deus por onde a gente passar. Eu escolhi a palavra testemunho porque, por meio da fé em Cristo, atuamos por amor a Ele e, como consequência, acabamos testemunhando sobre Ele para as pessoas ao nosso redor. Então, acho que é isso. E a palavra que eu escolhi foi foco, porque eu acredito que se o nosso foco estiver no lugar certo, os frutos, eles serão naturais. Então, se os nossos olhos estiverem em Jesus, o resto Ele vai fazer. E a minha palavra é frutos. E ficou uma continuação. Eu adorei. Um complemento ao que Maravilhoso. a Ana acabou de falar. Porque é realmente essa ideia. Para Deus, a ordem dos fatores importa. Então, você primeiro se achega a Deus, você primeiro se aproxima de Deus, e aí as consequências são as obras na sua vida, as consequências é Deus te mostrando cada passo que você tem que dar, entende? É Ele que vai guiar você na sua caminhada diária, e é Ele que vai se mostrar através de você para as outras pessoas. Para a gente concluir aqui a nossa roda de conversa, eu vou ler um texto
Deixa eu pegar aqui a lição, né? Precisamos ler. Sempre bom. Está na parte de sexta-feira, se você quiser acompanhar, você pode pegar sua lição, você vai encontrar aí, tá logo no comecinho, que diz assim: para viver uma vida santificada, você é tão dependente de Cristo como o ramo depende do tronco para crescer e frutificar. Separado de Cristo, você não tem vida, não tem poder para resistir à tentação ou crescer na graça e na santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida estiver ligada a ele, você não murchará, nem deixará de produzir frutos. Será como uma árvore plantada junto às fontes das águas. E aí, gente, eu acho que esse foi mais um trimestre. Esse texto, eu acho que diz muito sobre o que essa lição quis dizer. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido estar aqui com a gente, ter acompanhado nós esse trimestre inteiro. E, antes da gente, né, falar sobre algumas outras coisas, Ana, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite, ter estado aqui conosco. Foi muito, muito gostoso, muito bom. E, gente, é bom. E, gente, se você gostou, deixe seu like, a gente sempre comenta isso. Curta, compartilhe, porque essa também é uma maneira, talvez uma maneira atual de você compartilhar a mensagem de Deus com outras pessoas, porque mais pessoas vão poder ver esse conteúdo e talvez mais pessoas receberem essa mensagem que Deus está falando através de nós aqui. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Gente, como que fala que a pessoa vai passar perfume? Desculpa. Tipo, vou passar perfume. Passa perfume? Só isso? Não tem, tipo, um verbo para passar perfume? Se perfumar? Se perfumar, Obrigada, Cat. Obrigada, é isso aí. Desculpa, do nada. Léo, corta! Eu escolhi a palavra testemunho, porque meio que resumiu tudo para mim essa palavra, que no meio da... Vamos começar de novo. Tá bom, fica à vontade, amiga, tá tudo certo.